pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a terceira videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física 1, componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Currículos da Educação Física. Esta videoaula se soma às videoaulas anteriores e às discussões que temos feito em sala de aula e a bibliografia que tem sido sugerida para leitura e as atividades que temos feito também em sala de aula, se soma a todas essas experiências pedagógicas para que vocês possam compreender as transformações da função social da escola e as transformações da função social da educação física. Nos dedicamos, na primeira semana do curso, a estudar as transformações sociais da escola. Na segunda semana, nos dedicamos a estudar as transformações da função social da educação física e agora complementamos com esta discussão a respeito dos currículos da educação física. Como vocês bem sabem, isso consta no nosso programa, foi explicado em sala de aula, a ideia é que nos dediquemos ao longo desse semestre a compreender cada vez melhor os currículos da educação física que foram hegemônicos, estiveram vigentes na segunda metade do século XX, e muitos deles ainda influenciam as práticas pedagógicas e as concepções de educação física presentes nas escolas. Bom, também é fundamental lembrar vocês que adotamos nessa disciplina, e com base na literatura da área, adotamos nessa disciplina a noção de teorias curriculares ou currículos da educação física. Um dos textos sugeridos para leitura nesta semana problematiza essa noção de abordagem, ou mesmo de vertentes, que estão, ou de tendências pedagógicas, que é bem utilizado na área, e vai situar, vai posicionar o conceito de currículo como mais contemporâneo e como aquele conceito que melhor representa o que vem acontecendo nas diversas perspectivas de ensino da educação física. Então, passemos aos currículos da educação física. Vocês observam uma fotografia, um registro de uma aula de ginástica dos anos 30 numa escola em Porto Alegre. Todos nós conhecemos esse método, já vimos vídeos na aula presencial. Nós vamos apresentar um vídeo do currículo ginástico, um registro acontecido numa escola que desenvolvia o currículo ginástico na passagem do século XX, na passagem do século XIX para o século XX. Então vocês verão no vídeo e nesta imagem, vocês verão traços bem comuns. Fica fácil, vocês olhando para essa imagem, perceber que deve ter alguém aqui na frente, muito provavelmente a professora ou o professor, muito provavelmente uma professora, uma mulher, uma instrutora, aí ministrando essa aula e apresentando qual é a referência a ser seguida. No currículo ginástico tinha, e aí já foi explicado porque estamos conjugando o verbo no passado, tinha como base conceitual a anatomofisiologia, elegeu como objeto de estudo o exercício físico e o currículo ginástico objetivava a formação de identidades, a formação de sujeitos saudáveis. Nas duas videoaulas anteriores e também na sala de aula, nós enfatizamos essa questão, enfatizamos que as propostas curriculares, as teorias curriculares se modificam na medida em que as tendências pedagógicas se alteram, que por sua vez as tendências pedagógicas se alteram na medida em que a sociedade demanda novas funções para a escola. Então, na passagem do século XIX para o século XX, a sociedade brasileira vai se industrializando e, obviamente, aulas desse tipo já não coincidiam mais com as aulas que eram demandadas naquela sociedade industrial, naquela sociedade urbana de começo do século XX, e as tendências pedagógicas tradicional laica e tradicional religiosa também estavam dando espaço para o escolanovismo e mais adiante para o tecnicismo
educacional. Então, nesse contexto de mudança, a educação física também se altera e nós assistimos com muita força até meados dos anos 80 o currículo esportivista. Esta é uma fotografia de uma aula de educação física no começo dos anos 70, aqui no estado de São Paulo, numa escola estadual aqui né, no nosso estado, para falar a verdade, aqui na cidade de São Paulo, e vocês percebem que os garotos são todos meninos e estão aqui numa aula em que o basquete está sendo trabalhado. Então, naquele momento, o esporte era ensinado com outros objetivos, conforme já explicamos na videoaula anterior e discutimos na aula presencial. E naquele momento o ensino do esporte também se alicerçava na anatomofisiologia. O objeto também era o exercício físico, porque a ideia era formar cidadãos vencedores, sujeitos vencedores. A ideia era que nós constituíssemos uma nação que pudesse ter homens e mulheres fisicamente preparados para apresentar os desafios que a sociedade industrial nos apresentava. Então, nós saímos da ginástica, do currículo ginástico, avançamos para o currículo esportivista, mas a base conceitual, o objeto permaneceram os mesmos, mas a meta, claro, né, ao disseminar os códigos do esporte, a meta, o objetivo era formar sujeitos vencedores, pessoas vencedoras. Muito bem. E com esse processo que ficou conhecido na área como a crise da identidade, estudaremos essa questão, já vimos essa questão nas nossas aulas e aprofundaremos na aula presencial. Com a crise da identidade, a educação física vai se pedagogizar de uma outra maneira. A educação física vai fazer uma aproximação das ciências humanas e o primeiro traço dessa aproximação é a emergência do currículo psicomotor e do currículo desenvolvimentista. Então aqui estamos observando um registro de uma aula em que as crianças estão, através da atividade proposta, conhecendo o seu próprio corpo e conhecendo a relação do seu corpo com o espaço. Então a noção de dentro e fora, em cima, embaixo, a um lado, ao outro lado, são noções de espaço que a educação física inspirada no currículo psicomotor pretendia desenvolver. E esta outra imagem, onde a criança coloca o pezinho, coloca a mãozinha, né, a depender do desenho, tem a ver com o desenvolvimento do esquema corporal, com o conhecimento do próprio corpo. Então, aqui um registro de uma aula voltada para o desenvolvimento do esquema corporal, um registro de uma aula voltada para a estruturação espacial. Aprofundaremos essas questões ao longo do semestre. Na perspectiva psicomotora da educação física, não é mais a anatomofisiologia que fundamenta as aulas, mas a psicologia do desenvolvimento. Também não é mais o exercício físico, que é o objeto da educação física, mas agora passa a ser o movimento, e não mais querer formar sujeitos saudáveis ou sujeitos vencedores e vencedoras, mas agora formar sujeitos competentes. Então, há uma preocupação com o desenvolvimento integral, há uma preocupação com a solução de problemas, há uma preocupação com a apresentação de desafios, para que as crianças, através da solução desses desafios, da resposta a essas atividades, a essas tarefas, para que as crianças desenvolvam seus domínios cognitivo, afetivo e psicomotor e possam, portanto, lidar com essas dificuldades de uma maneira cada vez mais eficiente. Bom, algo bem semelhante acontece com o currículo desenvolvimentista. É evidente que seria muito complicado trazer para vocês uma foto que mostrasse todas as etapas, né, do rolamento para frente. Então nós extraímos esse desenho de uma obra bem conhecida que aborda a educação física desenvolvimentista, mostrando qual seria o estágio maduro da habilidade motora de rolar para frente. E embaixo uma imagem que mostra as crianças se equilibrando. Então vocês sabem muito bem, uma tarefa de equilíbrio. Vocês sabem muito bem que a perspectiva desenvolvimentista, ela categoriza as habilidades motoras de equilíbrio
deslocamento e manipulação, e o objetivo é que nós alcancemos o estágio maduro de uma série muito ampla, né, de uma diversidade, de uma variedade de habilidades motoras, de equilíbrio, deslocamento e manipulação. Assim como acontece com o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista também tem a sua base conceitual na psicologia do desenvolvimento, também tem como objeto o movimento e também visa formar sujeitos competentes. Não mais através da educação pelo movimento, como acontece no currículo psicomotor, mas agora na educação do movimento, como acontece no currículo desenvolvimentista. E aqui, já por volta dos anos 90, há um movimento, né, que a literatura identifica como neo-higienista. Algumas daquelas ideias, né, da formação de sujeitos saudáveis são retomadas, mas desta vez com base na aprendizagem de conteúdos conceituais, conteúdos atitudinais e conteúdos procedimentais referentes a um campo de conhecimentos chamado conhecimento sobre o corpo. E aí você tem uma presença deste currículo da educação para a saúde em algumas redes de ensino do Brasil. Você tem documentos curriculares que na primeira metade do século XX foram muito influenciados, por exemplo, na primeira metade do século XX, desculpem, né, na primeira década do século XXI, a partir da publicação dos parâmetros curriculares nacionais, vocês identificam essas influências em alguns documentos estaduais, porque se pensava naquele momento que seria uma educação física muito interessante, muito importante para os jovens, que estavam principalmente no ensino médio, e esse currículo da educação para a saúde também se fundamenta na anatomofisiologia, mas vai eleger como conteúdo ou como bloco de conteúdos os conhecimentos sobre o corpo. Então, se enfatizou naquele momento, e ainda há documentos curriculares, por exemplo, o Currículo Paulista ainda tem uma unidade temática chamada Conhecimento sobre o Corpo, há uma preocupação com a formação de sujeitos saudáveis, mas com a aprendizagem de como realizar o exercício físico e das respostas que o corpo apresenta ao exercício físico, mas não é só isso. Na verdade, é todo um conjunto de conhecimentos sobre o corpo que tem como objetivo instaurar um estilo de vida fisicamente ativo. Então, desde conhecimentos da área da nutrição, até conhecimentos da fisiologia, até benefícios da atividade física para a saúde, etc, etc, etc. Para exemplificar o currículo crítico, nós extraímos um frame de um vídeo publicado por uma professora de uma escola na Bahia que afirma estar desenvolvendo a perspectiva crítico-superadora. Vocês conhecerão esse vídeo, nós vamos trabalhar com ele em sala de aula também, então já fica aí o spoiler. E nesta passagem, a professora paralisa a atividade que as crianças estavam realizando e ela colocou essa legenda, que cada time se reuniu e criaram regras e estratégias para superar o adversário. Esta é um procedimento bem característico da educação física crítica, onde há interrupção da atividade para uma reflexão, uma análise daquilo que está acontecendo, o levantamento de explicações, a apresentação de propostas, quem sabe a eleição de uma das propostas e a retomada da atividade com essa contribuição. Esse procedimento ficou conhecido como método funcional integrativo, um trabalho bem conhecido na área da educação física. Nós teremos a oportunidade também de conhecê-lo ao longo do nosso semestre. Mas o importante para esta conversa de hoje é que vocês identifiquem que as duas perspectivas críticas da educação física, né, os dois currículos críticos da educação física, as duas teorias curriculares críticas da educação física, que mais influenciaram, que ganharam maior notoriedade, uma delas tem como base conceitual o materialismo histórico dialético, a outra a teoria da ação comunicativa, que nós conheceremos ao longo do semestre, de Jürgen Habermas, é um filósofo da escola de Frankfurt,
Numa destas perspectivas críticas, o objeto é cultura corporal de movimento, na outra perspectiva crítica, o objeto é o se movimentar, e ambas procuram formar sujeitos emancipados. Conforme já estudamos nas semanas anteriores, em sala de aula e nos vídeos anteriores, a influência das teorias críticas na educação fez com que nós olhássemos de forma diferente para as aulas, para a importância daquilo que vínhamos realizando e para a contribuição que a escola poderia apresentar para a transformação da sociedade. É evidente que eu estou falando em linhas muito gerais, não é tão simples assim, discutiremos com maior profundidade essas questões em sala de aula. E mais recentemente, já no século XXI, nós temos a perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural da educação física. Este é o flagrante numa escola pública aqui na cidade de São Paulo. A professora estava tematizando futebol numa escola municipal de educação infantil. Vocês podem observar que as crianças, quando sabiam que iam trabalhar com este conhecimento, né, que o tema seria o futebol, as crianças passaram a frequentar a escola com as suas camisas de clube, né, então, ou de seleção. O time aí da CBF, o time do Corinthians e o time do Barcelona, que dá para identificar aqui, e este é um dos futebols possíveis, né, que é o Pebolim, e faz parte de um trabalho mais amplo que vocês terão oportunidade de ler o relato no segundo semestre deste ano. E aí, as teorias pós passam a ser os campos de inspiração do currículo cultural da educação física, não são base conceitual, mas são campos de inspiração, são várias teorias pós, vários campos de inspiração. Os professores se deixam inspirar, são inspirados por teoria queer, por pós-estruturalismo, por estudos culturais, multiculturalismo crítico e assim por diante. Não mais cultura corporal de movimento, como as teorias críticas da educação física, mas cultura corporal passa a ser o objeto da educação física e esta proposta tem como objetivo formar sujeitos solidários. Há um texto da educação física, há um texto publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, que é a partir, né, desta discussão formação de sujeitos solidários, e lá a teleologia, né, da perspectiva cultural é esmiuçada, e eu recomendo a leitura desse texto para que nós não fiquemos com este olhar um pouco desconfiado do que vem a ser sujeito solidário, né? Então há uma teorização sobre esse assunto. O conceito de solidariedade ele vem sendo estudado na sociologia já há mais de um século, e é importante que a gente entenda bem o que quer o currículo cultural da educação física quando afirma que visa formar identidades ou sujeitos solidários. Então, esta é uma passagem muito rápida sobre as teorias curriculares da educação física, sobre os currículos da educação física. É o currículo ginástico, o currículo esportivista, o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista, o currículo da educação para a saúde, os currículos críticos e o currículo pós-crítico ou cultural da educação física. Então, prosseguiremos em sala de aula, nos encontramos na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá.